Estamos de volta com o nosso Você Bonita e, claro, faço questão que você mande seu recadinho. vocebonita@tvgazeta.com.br ou ainda acesse www.tvgazeta.com.br/vocebonita. Vou adorar receber sua visitinha, sua sugestão, sua crítica, aquele recadinho carinhoso. Aliás, agradeço todos os recados lá na nossa página, viu? Cada dia eu fico mais emocionada. Semana que vem eu trago alguns de novo para mandar uns beijinhos. Combinado? Mas agora vamos para um assunto super sério, mas importantíssimo. A gente tem que se informar, porque isso pode estar acontecendo com um monte de gente. Anemia. Vamos aprender mais sobre anemia? Eu recebo pela primeira vez aqui no programa o hematologista do Hospital Bandeirantes e diretor médico da Hemomed, Dr. Rodrigo Santucci. Seja bem-vindo. Tudo bem? Bom dia, prazer recebê-lo. Seja bem-vindo. Você pode ficar à vontade. Obrigado, Carol. Olha, o assunto é sério, importante. E eu não sabia, mas lendo todo o material e pesquisando, até para ter mais informações para a nossa pauta, eu vi que não existe, então, um tipo de anemia, existem alguns. Antes de tudo, o que é a anemia? Anemia é uma doença de diminuição dos glóbulos vermelhos no sangue, que acomete quase 1/3 da população do mundo. Uau. E os sintomas, eles confundem um pouco com outras doenças ou com estresse, né? Que os sintomas são fraqueza, cansaço, dor nas pernas, dor de cabeça. E muitas vezes com a rotina do dia a dia a gente esquece que isso pode ser uma doença. Então é muito importante diagnosticar e fazer o tratamento certo, porque cada tipo de anemia tem um tratamento certo. Nem todas as anemias são por falta de ferro. Ah, nem todas são por falta de ferro. Aí está. Como que a gente, então, vai diagnosticar cada tipo de anemia? Então, a primeira coisa, quando você tem um sintoma como esse, né, que muitas vezes pode a gente achar que alguém está com depressão ou estresse do dia a dia, na verdade não, pode ser anemia, essa fraqueza, cansaço, etc. Então a gente faz um hemograma inicialmente e depois tem que procurar um hematologista. Esse hematologista vai dosar o ferro, ver se não é a falta de ferro, que é a anemia mais frequente, né, que existe. Fazer uma eletroforese, ver se não é uma anemia genética, checar a tireoide, ver se não é um problema de tireoide, dentre outras doenças que podem dar anemia também. O tratamento específico melhora completamente esse sintoma. E como é o tratamento da anemia? Então, quem precisa de ferro tem que tomar mais ferro. Ou incluí-lo na alimentação, mas também tem aí pode tomar um comprimido de ferro. Exatamente, é muito importante diagnosticar anemia, principalmente a ferropriva, frequente na gestação, porque a mulher consome mais, e muitas vezes essa criança, que a criança pode nascer também com falta de ferro, tem dificuldade no aprendizado na escola. Foi um trabalho realizado no Rio Grande do Sul, fantástico, que eles viram que a correção da anemia ajudava essas crianças na escola. Então a falta de ferro precisa ser reposto o ferro por comprimido ou melhorar a alimentação, comer mais carne, feijão, principalmente o preto, espinafre, alimentos ricos em ferro. Muitas vezes essas dietas malucas que mulheres fazem, ou a correria do dia a dia, comer carboidrato apenas, o enrolado, pular jantar, almoço. Ficar passando fome. Exatamente, isso pode levar à falta de ferro. Então é importante repor a anemia, né, ficar atento nas faixas de risco, são crianças ou mulheres em idade fértil que menstruam e perdem mais ferro todo mês. Então, quem tem aí uma menstruação mais longa, sangra mais por mais tempo, pode ter anemia. Exatamente, porque por esse motivo. É um desbalanço do metabolismo do ferro. Você ingere, mas você perde mais, né? Então, é frequente em mulher jovem a gente ter anemia por falta de ferro. E quanto de ferro a gente tem que consumir por dia, para a gente ter uma ideia? 2 gramas por dia, né? Se você tem uma perda normal. Agora existem outros tipos de anemia também, não só essa. Por exemplo, tem anemia genética, que não adianta, você pode tomar a quantidade de ferro que for, que ela vai continuar com aquela anemia. A vida inteira. É aquela anemia que a gente diz do Mediterrâneo, né? A anemia pode ter a talassemia, tem uma outra tipo de anemia hereditária também, como a talassemia, frequente na Bahia, que é a anemia falciforme, que pode vir acompanhado de outros sintomas, como dor nas juntas, dor nos ossos. Nossa, e o que fazer nesse caso, quando não é a falta de ferro? Então, procurar um hematologista, porque cada tipo tem um tratamento específico. No caso da anemia falciforme, a gente tem que checar, porque é frequente eles terem pedra na vesícula, dar comprimidos para evitar essas crises de dor óssea, tomar ácido fólico, que é um outro tipo de vitamina. Então é importante não generalizar a anemia e sim descobrir a causa e tratar
o efeito específico dela. É o problema, né? Problema tem que cuidar ali do problema, porque senão vai evoluir. Exatamente. E se evoluir, o que pode trazer uma anemia? Não pode virar câncer, né? Um dito popular, todo mundo fala assim... que pode virar olha, leucemia, anemia, não, não, né? isso não existe. Anemia é anemia. Tá. Né? Alguns tipos de câncer dão anemia. Por exemplo, uma leucemia. Uma leucemia, ela invade a medula e não deixa que a gente produza o sangue direito. Então, como consequência, tem anemia. Tá. Mas é uma consequência da leucemia. Entendi. Não que uma anemia por falta de ferro vai virar uma leucemia, ou uma anemia hereditária vai virar uma leucemia, né? Mas anemia não vira leucemia. A anemia progredindo, ela vai... Ela pode ir aumentando os sintomas. Cada vez mais a pessoa fica cansada, pálida, sonolência, dor nas pernas, dor de cabeça constante. Ela vai progredindo. Esses sintomas, eles não são abruptos. Eles vão se instalando. Tá. E muitas vezes a gente confunde com outras doenças. Por exemplo, depressão no idoso, sinusite, resfriado. Você acha que é uma outra doença, mas não, é anemia. E isso tem que se repetir. Todos os dias você tem que sentir esses sintomas para ficar mais evidente. Exatamente. Se você sentir isso uma vez na semana, de repente não é a anemia. Exatamente. Então, quando ele se repete, a gente tem que pesquisar. Tem que pesquisar. Agora, vocês já ouviram falar? Eu já ouvi várias vezes, quando a gente fala assim, aquela pessoa acha que ela está com anemia. E aí todo mundo faz assim com os olhos para ver se está branco o olho e faz assim. Existe isso? Então, a anemia... Quando ali assim, quando aqui dentro está branquinho. Sim, é um dos sinais. É um dos sinais. Você vê que o seu é bem vermelhinho. O meu está bem vermelhinho? Opa! Tá. Acho que eu estou bem, Ó. Já quem tem anemia assim, fica sabe? com isso mais pálido, mas isso é pouco preciso, né? Muitas vezes a gente fala, aquela pessoa pesa, é magrinha, ou ela é muito branca e tem anemia. Não, é difícil. É mais pelo hemograma mesmo que a gente vê se a pessoa está com anemia ou não. Não adianta só ir por esse sinal. É um sinal que o médico pode ajudar ele, né, a tentar diagnosticar, mas é através do hemograma e depois uma pesquisa subsequente para ver se é um problema da tireoide. Tem gente que tem hipotireoidismo, toma remédio. Se o TSH e o T4 livre não está bem controlado, isso dificulta a absorção do ferro e gera anemia. Quem tem problema no rim, por exemplo, também, não consegue produzir uma substância que o rim secreta, chamada eritropoetina, e desenvolve anemia. E daí tem que tomar as injeções com essa eritropoetina para não ter anemia. Então, cada pequena doença pode gerar anemia pelo seu lado. E, por exemplo, tem gente que toma um suplemento do ferro, só que a maneira como é ingerido, ele não fixa no organismo. Pode acontecer, e ele é expelido. Isso é importantíssimo. Isso acontece. Porque o ferro ele é melhor absorvido quando você toma com vitamina C, em jejum, num pH tendendo a mais ácido do estômago. Então, geralmente, você não pode comer nada nem meia hora antes, nem meia hora depois de tomar o comprimido de ferro. E você tem que corrigir as reservas de ferro no corpo. Não só atingir o nível ideal de hemoglobina, que a gente chama o número de hemácia, mas corrigir o ferro e a ferritina, que são as reservas do corpo. Muitas vezes você normaliza o grau de anemia, né, hemoglobina, mas você tem que corrigir as reservas também, senão a anemia fica voltando toda hora. Nossa, que interessante. E muitas pessoas podem ser intolerantes a ferro oral, a comprimido de ferro. Então a gente pode dar no músculo, no bumbum, pode dar na veia também, outras formas de aplicação do ferro. Quem tem, é muito frequente também, quem realizou a retirada do estômago para emagrecer. Isso é uma dica para o pessoal que está em casa também, por exemplo, se você retirou bariátrica, exatamente. Então, porque ele tira uma porção do estômago que não deixa a absorção do ferro na primeira parte do intestino. Então é muito frequente. Então é importante essas pessoas, mesmo se eles não têm esses sintomas, checar como é que está a reserva de ferro no corpo, para ver se eles não estão com já um início de anemia. De quanto em quanto tempo a gente tem que fazer hemograma? Olha, não tem uma rotina certa, não tem uma rotina para isso, né? Mas se você estiver se sentindo diferente, né, algum sintoma, atento à anemia. O hemograma é o exame mais pedido. Então o médico tem que ficar atento a esse hemograma e depois tentar diagnosticar a causa que ele está alterado. Perfeito. Muito bom, hein? Ótimas explicações, Dr. Rodrigo, adorei. Bem, vou passar o contato para vocês. Quem quiser saber mais sobre o trabalho dele, quiser aprender ainda mais sobre o assunto, esse e outros assuntos que vocês também falam do... A gente trata a gente vê mais ou menos 5 mil pacientes mês, né, na Hemomed. A gente trata mais pacientes com câncer, tanto tumor sólido, que são próstata, mama, essas coisas, quanto também leucemias, linfomas, e também a parte de anemias e de coagulação também. Muito bom. O agradecimento é para o Hospital Bandeirantes, o site é www.hospitalbandeirantes.com.br.
e o telefone de lá é o 3345-2000. Dr. Rodrigo Santucci, hematologista. Obrigada. Obrigado, cara. Manda um beijo para sua irmã. Obrigado. Adorei te reencontrar. Manda beijinho pra ela, então. Agora eu vou fazer um suquinho. No final do programa eu faço um suco delicioso. Se você quiser, pode ficar à vontade. Obrigado. E no final você experimenta. Que todo mundo experimenta. Ok. Não é isso? Que delícia de programa em redondinho, hein? Olha,